Jesus, nós queremos te render graças, Pai, pela tua presença, pelo teu amor. Te render graças, Deus, porque nós sabemos que é desejo do teu coração falar conosco nessa noite. Por isso a nossa oração é: usa o teu servo, Pai, para falar conosco, para transmitir aquilo que existe no teu coração, Pai. Silencia todas as outras vozes e que a tua voz seja audível, tanto no espírito do teu filho quanto no nosso espírito, Pai. Oramos, Deus, por este ambiente. Oramos para que a tua glória, a tua presença, Deus, tome, Espírito Santo, este lugar, para que saiamos daqui cheios de tudo aquilo que o Senhor já planejou para nós nessa noite, Pai. Nós abençoamos, Pai, a vida do teu filho, abençoamos, Deus, o coração dele e te dizemos que nós estamos à tua disposição para te ouvir, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia, graça e paz. Amém. Hoje compartilhava, com o Thales, com o Marcos no carro, falando que hoje, assim, no meu coração há um sentimento, uma sensação do que nós chamamos de santa expectação, que é uma expectativa santa sobre o que Deus iria fazer para essa noite. Normalmente não falha. Quando venho para o culto, há algo no meu coração que começa a se incendiar, a vontade de chorar. Eu não choro, normalmente eu não choro, sou muito macho, como se isso definisse alguma coisa. Eu sei que é algo que o Senhor deseja fazer aqui nessa noite, Ele já começou a fazer. Então, assim, até sobre o que eu vou falar a respeito de uma resposta ao ambiente, que nós precisamos dar uma resposta ao ambiente que Deus está gerando. Você não pode se impedir de dar uma resposta para aquilo que Deus está fazendo, cara. Não. Já algumas semanas atrás o Senhor tem falado comigo em cima de um texto específico, está em Mateus capítulo 11, que eu quero que você abra lá. Nós vamos estar lendo ele do 1 ao 20. Mas antes de eu falar sobre, eu quero trazer um pouquinho sobre cada parte desse texto, mas eu quero falar primeiramente o versículo 16 e 17, antes de eu entrar justamente no que eu quero falar, para você entender o que o Senhor está gerando no meu coração. O versículo 16 e 17 fala assim: ao que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentados na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. E durante algum tempo, já umas 3 semanas, o Senhor, enquanto eu dirigia, esse versículo me saltava ao coração, e isso repetidamente vinha ao meu coração: ao que compararei essa geração? Uma geração de crianças que gritam umas às outras: olha, nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Do outro lado grita: olha, nós tocamos um lamento, cantamos um lamento, mas vocês não se entristecem. Jesus está usando uma figura de crianças brincando na praça, mas dentro de um aspecto assim que não existe uma resposta na brincadeira. Porque uns estão brincando de casamento, mas eles não querem dançar. Outros estão ali querendo brincar de funeral, mas não existe lamento, as crianças não querem brincar disso. E esse texto vinha ao meu coração, e o Senhor gerava no meu coração assim, a respeito de uma geração que não quer dar uma resposta ao ambiente que está vivendo. E algo que nós temos visto
e notado pela terra. O crescimento da injustiça, o crescimento do pecado, o pecado em todas as esferas tomando conta, o mundo mergulhando numa escuridão profunda, ideologias que vêm e batem contra a palavra do Senhor Jesus, padrões de pensamentos que tentam destruir a família. E este é o cenário que nós estamos vivendo hoje. E o que o Senhor tem gerado ao meu coração, que resposta a igreja tem gerado ao ambiente, a esse ambiente do mundo. E há uma diretriz que o Espírito Santo está gerando em nós, da equipe pastoral, nesses dias, a respeito de uma das respostas que nós queremos dar como igreja. Nós já sentamos com alguns líderes, conversamos sobre, e algo que nós entendemos sobre igreja. Jesus, ele fala a respeito da identidade da igreja sobre a terra, e ele fala assim: olha, a minha casa, ela será chamada uma casa de oração, uma casa de oração para todos os povos. Se há uma resposta que a igreja precisa dar sobre a terra, é de fato assumirmos a nossa posição e a nossa identidade como uma casa de oração. Entenda, não é só orar. Pastor, o que nós vamos fazer com tudo isso que está acontecendo no mundo? Nós vamos só orar? Entenda, meu querido, não existe isso, só orar. A oração é o meio pelo qual o Senhor Todo-Poderoso, Soberano, aquele que sabe de todas as coisas, Ele estabeleceu para que o seu braço se movesse sobre a terra, para que a igreja cooperasse com Ele nos planos dele sobre a terra. Então entenda, não é só orar. Isso fala a respeito do que você nasceu para fazer, meu irmão, se relacionar com o Senhor, cooperar com aquilo que Ele está fazendo sobre a terra. Meu querido, você pode trabalhar de domingo a domingo aqui nessa igreja, você pode fazer de tudo que tem aqui, você pode tocar, você pode pregar, você pode ser um ótimo pregador, orador, um ótimo músico, você pode vir e arrumar essas cadeiras todos os dias, mas sem uma vida de oração, você é um ministro de plástico, você é falsificado, porque a casa do Senhor é chamada de casa de oração. Eu quero trabalhar algumas coisas nessa noite, nós queremos mais para frente, hoje especificamente, nós queremos iniciar um tempo, uma série, onde nós queremos estabelecer cultura nessa igreja, cultura de oração. Você vai entender que da criança ao mais idoso dessa igreja, você tem um chamado, ser um missionário de intercessão. Talvez você não tocará com seus pés as nações, mas não existe barreira ou fronteira que possa barrar a sua vida de oração, que possa limitar. E sabe o que nós vamos fazer nesse tempo, pelo menos aí por uns 4 meses, ou até o final do ano, ou até nós inserirmos essa cultura na nossa igreja? Nós vamos te ensinar a orar. Pastor, ensinar a orar? Sim, porque talvez você desde criança você tenha ouvido, olha, você precisa orar, mas talvez nunca ninguém te ensinou a orar. Nós vamos trabalhar as nossas ministrações, aquilo que nós formos fazer aqui em cima disso, amém? Nós vamos estabelecer um canto da oração, nós vamos ter turnos de oração aqui, direcionado pelos ministérios da igreja, jovens, adolescentes, crianças, louvor, equipe pastoral, departamento de missões que vai surgir, mas nós vamos estabelecer cultura neste lugar. Mas para que isso aconteça, eu preciso falar que você precisa dar uma resposta então ao ambiente. Mateus capítulo 11, versículo 1 ao 20, eu quero que você acompanhe comigo. A palavra do Senhor nos fala, depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia.
João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou a perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, é mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ao que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizado a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Senhor, eu te dou graças. Eu oro para que teu Espírito Santo comunique, Senhor, aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós. Senhor, eu repreendo toda distração, todo ladrão da semente, tudo aquilo que possa vir, Senhor, para nos tirar a atenção e nos tirar o foco daquilo que o Senhor deseja produzir nesse ambiente, nessa noite. No nome de Jesus eu repreendo. Que a sua glória seja o foco neste lugar. No nome de Jesus. No versículo 1. Depois que terminou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus sai para ensinar e pregar na Galileia. No contexto de um capítulo antes, capítulo 10, Jesus então ele envia os seus discípulos em uma missão às ovelhas perdidas de Israel. E nessa missão o Senhor estabelece e coloca sobre eles autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, cegos são curados e muitas outras coisas. E acima de tudo, envia esses discípulos com autoridade para pregar uma mensagem dizendo: olha, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Nesse cenário do capítulo 10, nós vamos ver Jesus dizendo aos seus discípulos: olha, quando vocês forem, não levem dinheiro, não levem bolsa, não levem bordão. Jesus estava querendo estabelecer a eles, naquele treinamento apostólico, de que a única confiança que eles deveriam ter era no Senhor. E Jesus fala: vão, vocês precisam depender de mim. Também no capítulo 10 nós vamos ver que Jesus começa também a falar para eles a respeito dessa missão e daquilo que eles esperariam naquele lugar, aquilo que estaria esperando eles naquele lugar. Ele vai dizer assim: olha, vocês vão sofrer perseguições naquele lugar, vocês vão ser maltratados, mas sabe, no final de tudo vocês terão uma recompensa.
E Jesus estabelece então o padrão de vida dos seus discípulos, o padrão do discipulado, e fala: olha, vocês precisam amar mais a mim do que todas as coisas, vocês precisam amar mais a mim do que o seu pai, a sua mãe, vocês precisam me amar mais do que os seus filhos. Eu preciso ser o principal objeto do seu amor. E logo após de tudo isso, o texto ele continua agora e nos muda de personagem, e o texto começa a nos apontar para João Batista, o primo de Jesus. Homem esse que nesse tempo estava preso, estava encarcerado. Por quê? Porque ele era um profeta. E o profeta vinha confrontar o erro. O profeta era aquele que vinha para alinhar o coração do povo diante do Senhor. E esse homem, João Batista, ele chega diante de um sistema imundo, diante de Herodes Antipas, e confronta o pecado do coração daquele homem, de uma autoridade. Herodes havia se casado com a mulher do seu irmão, e João Batista chega diante dele e fala assim: ei, isso que você faz não é lícito, você está pecando contra o Senhor. E quando eu olho para isso e vejo na vida desse homem, João Batista, alguém que Jesus ele vai dar o testemunho a respeito desse homem, dizendo: olha, dos nascidos de mulher não existe homem maior do que esse. Eu vejo na vida desse homem alguém que está comprometido não com o sistema, mas sim com a verdade de Deus. E você vê quão difícil é. E nós estamos nos encaminhando para um tempo aonde de fato se mostrará quem é quem. Aqueles que são comprometidos com o sistema, ou se somos aqueles que somos comprometidos com a verdade, com a palavra. Talvez se fosse nos dias de hoje, muitos profetas estariam dizendo para Herodes assim: não, tudo bem, o importante é o amor. Se amar, está valendo. João estava encarcerado por ter confrontado o pecado de Herodes. E nesse texto nós vemos agora então João enviando seus discípulos para fazer um questionamento a Jesus. E o questionamento era esse: olha, vocês vão até Jesus e perguntem a ele se Jesus é o Messias, ou se nós devemos esperar por outro. Muitos acreditam que, olhando para esse texto e olhando justamente para a vida de João Batista, que João está tendo uma indagação, não por sua própria causa, mas para que seus próprios discípulos pudessem ter uma convicção a respeito do Filho de Deus. E Jesus então fala assim: olha, veja tudo o que está acontecendo, veja o ambiente que está sendo gerado. Diga para João Batista: olha, os cegos estão vendo, os surdos ouvem, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Jesus está falando dos seus frutos. Uma resposta com os frutos. Quando nós continuamos esse texto a partir do verso 7, Jesus então começa agora a dar um testemunho a respeito desse homem, João Batista. Isso é muito importante nós olharmos e aprendermos a respeito desse homem. João Batista, ele foi o precursor da vinda do Messias. Sobre João Batista, muitas profecias, principalmente em Isaías, referiam-se a esse homem como uma voz, a voz que clama no deserto, aquele que prepararia o caminho do Senhor.
quando nós olhamos para a vida de João Batista, nós precisamos olhar para ele e ver nele uma figura da igreja do nosso tempo. Porque nós estamos vivendo numa geração onde nós como igreja, nós somos esses precursores. Nós como igreja somos a geração, e eu acredito nisso piamente, que Jesus está às portas. Pastor, mas isso já tem falado muito tempo, cara. Os sinais estão muito mais claros hoje. Eu acredito que se eu não ver a volta do meu Jesus, pelo menos a minha filha olhará esse dia. A geração da minha filha está muito próximo. O cenário está muito alinhado para isso. E o próprio Jesus nos ensina que o dia nem a hora ninguém saberá, mas porém nós precisamos aprender com a lição da figueira, sobre as estações. Ele fala: ei, você não vai saber a hora, nem o dia, mas os meus escolhidos não serão enganados, porque eles saberão olhar para o tempo. Eu quero falar para você, meu querido, o tempo está chegando. O tempo está chegando. O tempo está chegando e não é mais tempo de você brincar de ser um cristão. Não é tempo mais de você brincar de igrejinha. A sua vida precisa estar alinhada com o propósito eterno do Senhor. Você faz parte da geração que é precursora da vinda desse Messias, da geração que precisa anunciar: ei, o rei está vindo. É a geração que está olhando para o mundo que está como está, mas ele consegue olhar para esse mundo como uma esperança, não apenas como uma esperança, mas como uma bendita esperança. Essa bendita esperança fala a respeito da redenção de todas as coisas, de um domínio do nosso Senhor Jesus sobre todas as coisas, de um momento na história onde o Senhor virá sobre a terra para governar e reinar sobre tudo. Essa é a nossa esperança. Um dia tudo vai mudar, cara. Está ruim hoje, tá? O homem cada vez mais está caminhando para o abismo, sim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que se manter firme, fiel, lamparinas acesas, com o óleo do Espírito Santo queimando no seu coração. Nós somos essa geração de precursores, e quando eu olho para a vida de João Batista, nós precisamos alinhar isso com a vida da igreja, porque Jesus ele dá testemunho de João, falando: olha, esse é o maior de todos, dos nascidos de mulher. E ele vai falar para aqueles fariseus, para aquele povo: o que vocês foram olhar no deserto? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? O que é um caniço agitado pelo vento? Era uma planta que era plantada ou crescia nas margens dos rios. E era uma planta muito frágil, onde o vento chacoalhava dela para um lado e para o outro. E Jesus ele faz uma analogia, fala assim: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Não, João não era esse tipo de homem. Efésios capítulo 4, versículo 14 nos fala sobre isso. Depois do apóstolo Paulo falar a respeito da unidade da igreja, depois do apóstolo Paulo falar a respeito dos obreiros ministeriais, do Senhor estabelecendo na igreja dons, ele fala sobre o propósito. Ele fala assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Efésios 4:14. O Senhor está chamando a igreja dessa geração, desse tempo, para dar uma resposta àquilo que Ele está produzindo no mundo. Mas para que isso aconteça, nós não podemos ser inconstantes.
Não podemos ser como caniços agitados pelo vento. Não podemos ser pessoas que não têm uma firmeza teológica. Não podemos ser pessoas que não conhecem o Deus a que creem. Meu irmão, não seja inconstante na sua fé. Não seja inconstante. Se a nossa geração precisa se preparar, é algo chamado teologia. Pastor, eu preciso entrar num seminário teológico. Não, teologia é o estudo sobre Deus. É você conhecer a Deus de fato como Ele é. Jesus continua dando testemunho a respeito de João Batista, dizendo: o que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas. Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Segunda marca de João Batista, que precisa ser a marca da igreja desse último tempo, é sobre uma igreja que não tem vaidades. Algo que tem sido bradado no coração de muitos homens de Deus é que esse último avivamento que virá sobre a terra será o avivamento dos anônimos. Sabe, meu querido, quando você olha assim e vê grandes homens de Deus do passado, olhamos para aqueles que marcaram a história, homens de renome, e talvez nós olhamos e falamos assim: meu Deus, eu nunca chegarei neste lugar. E agora eu quero te falar uma coisa: chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez, porque essa é a geração dos anônimos. E se você é um Zé Ninguém igual eu, chegou a nossa vez. Deus, Ele quer usar os anônimos. Deus, Ele quer usar aqueles que não estão aparentemente cheios de luzes. Deus, Ele quer usar homens e mulheres que não se importam com a vaidade de ser reconhecidos. E sabe o maior lugar que é provado isso? O ambiente de oração, cara. Sabe por quê? No ambiente de oração, ninguém vai chegar para você e falar assim: nossa, você ora bem, cara. Porque você vai estar escondido. As pessoas não vão estar te olhando, você orando, sendo missionário intercessor. Talvez você pregando aqui à frente, muitos vão falar assim: nossa, você prega muito bem, aleluia. Você toca muito bem, e é muito bom isso. Porém o Senhor está nos levando para um lugar mais profundo. O Senhor está chamando os anônimos para escrever uma história no mundo. No mundo. Sabe de uma coisa, meu querido? Chegou o tempo da igreja ficar orando: Senhor, me dá um carro, Jesus. Chegou o tempo de nós pararmos de orar: Senhor, me dá um namorado bonitão, Pai. Uma namorada. Oh, Senhor. Aos jovens: Senhor, não volta agora não, se eu não casar, Pai. Os meninos, né? Senhor, espera um pouquinho, Jesus. Deixa eu casar primeiro, Senhor. Tem algumas coisas que eu quero provar nessa terra, Senhor. Mas sabe o problema disso, meu querido? Você está nivelando. Você está nivelando, meu querido, o teu desejo no mesmo patamar do que a presença do Senhor, meu querido. Quero falar para você: não existe comparação. Não existe comparação na presença do Senhor. Não existe comparação na pessoa de Jesus. O Senhor está querendo tirar toda a vaidade da igreja. Toda a vaidade, sabe aquela vaidade de falar: olha, a minha igreja é mais bonita do bairro. Sabe aquela vaidade de dizer: olha, aqui tem mais gente do que na igreja B. Mas algo que eu vejo na vida desse homem também, ele era alguém que respondeu à realidade do céu.
Ele foi aquele que deu uma resposta às profecias, às palavras que haviam sido liberadas sobre ele. O próprio Jesus fala, ele é o mensageiro à frente que prepara o caminho. João foi uma resposta. João foi uma resposta às palavras que foram liberadas a ele. Jesus está chamando a igreja dos últimos tempos para andar num nível muito maior de relacionamento com Ele. Uma igreja que não é inconstante na sua fé, naquilo que crê. Uma igreja sem vaidade. E uma igreja que responde à realidade do céu. Meu irmão, talvez individualmente existem muitas palavras sobre a sua vida. Talvez algum dia alguém já chegou e falou: ei, cara, Deus ele tem esse chamado para você. Deus está te colocando neste lugar. Deus está te impulsionando para isso. E talvez você fale assim: pastor, mas já faz tanto tempo que foi falado essas coisas para mim, não acontece. Eu quero falar para você, meu querido. Ou talvez não é o tempo ainda. Ou talvez você não dê uma resposta à palavra. Toda palavra profética existe um ciclo. E esse ciclo é determinado pelas nossas respostas à voz do Senhor. E talvez você está paralisado em alguns lugares porque simplesmente você não respondeu. Você não entendeu o tempo, você não pegou a hora, você não teve o feeling. E você está parado e olhando: Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? Cadê aquilo que o Senhor me prometeu? E o Senhor está falando: eu toquei flauta, você não dançou. Eu cantei um lamento e você não chorou. Ele está dizendo: ei, a minha parte eu fiz, mas você não respondeu. E o Senhor está clamando: eu continuo tocando uma canção. Ainda existe uma música nos céus que está sendo tocada, mas essa música, ela precisa ter uma resposta. Ah, meu irmão, eu oro para que o Senhor mexa com a nossa igreja nessa noite. Ao que posso comparar essa geração, são como crianças que ficam sentados nas praças e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. E Jesus fala: pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: olha, esse aqui tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Então Jesus aqui passa a fazer essa analogia com as crianças, com essa brincadeira, crianças brincando na praça. E o que Jesus estava comunicando com essa analogia? Primeiro, Jesus está falando: olha, vocês são uma geração obstinada e insatisfeita. Não se envolve, pois nada para vocês está bom. Porque ele explica: olha, por quê? Veio João Batista, esse jejuando, não bebendo vinho, e vocês olham para ele e falam: olha, esse cara tem demônio. João Batista, a lei, o último profeta da lei. Mas de repente vem Jesus, o modelo da graça, a graça em si. E ele está agora sentado comendo com pecadores, publicanos. E agora os homens dizem: ei, você é um pecador, comilão e beberrão. Ou seja, para um lado e para o outro eles não estavam satisfeitos. E Jesus está falando então de uma geração obstinada e insatisfeita. Quando eu olho para a nossa geração, é o que eu tenho visto. Sabe o que nós temos visto? Os teólogos de internet, críticos. Você pega o teu Instagram hoje, começa a baixar, começa
a pegar naquele negócio sem fim, né? Eterno. E você vai ver meninos querendo doutrinar a igreja do Senhor Jesus. Para eles nada está bom. Não, a igreja precisa disso, a igreja não está boa nisso. Críticos, inflexíveis. Nunca cuidaram de uma célula sequer na vida, nunca cuidaram de uma pessoa sequer na vida, mas se acham na autoridade de doutrinar pessoas. Uma geração obstinada e insatisfeita. Falo também sobre membros de dentro das igrejas que estão insatisfeitos com a movimentação da igreja, porém não conseguem ser resposta em nada. Pastor, isso dentro da igreja está errado. Olha esse líder, esse tipo de líder, isso aqui não serve. Olha como ele está fazendo isso aqui. Olha, os irmãos estão indo para a Itália, são tudo ricos. E Deus está perguntando, mas e a tua parte? E você, o que está fazendo? Você encontra os problemas, mas você não é solução de nada. A quem se compara essa geração? Crianças brincando na praça. Isso também fala a respeito de uma geração que não está discernindo o ambiente, o momento que nós vivemos. E por esse motivo não sabe dar uma resposta apropriada ao que está acontecendo. Pessoas que na hora que precisariam estar chorando, estão celebrando. E pessoas que na hora precisariam estar celebrando, estão chorando. Pessoas que não entendem o ambiente, não entendem o momento. Há momentos da nossa vida que o Senhor está nos chamando para se lançar ao chão, chorar pelo pecado do mundo, chorar pelo pecado da nação, chorar pelo pecado da igreja. E muitos de nós estamos tão satisfeitos. Tá bem, pastor, está tudo legal, enquanto não tocar na igreja, está tudo bem. E o Senhor está convidando, ei, eu busquei apenas um homem para se colocar na brecha, apenas um, e eu não encontrei. O Senhor está à procura de pelo menos um homem, um intercessor, que irá posicionar o seu coração se colocando na brecha, entendendo o momento, entendendo o ambiente, quando é tempo de chorar e quando é tempo de se alegrar. Nós precisamos dar uma resposta à nossa geração. E quando eu quero terminar falando dessa resposta com Isaías, que nós lemos no começo desse culto, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 4. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, e cada um cobriam 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Veja só, Isaías ele tem uma visão magnífica, tremenda. A visão do templo celestial. Ele tem uma visão do terceiro céu, que Paulo fala. E nesse lugar ele conta, olha, eu vi o Senhor, ele estava sentado num alto e sublime trono. E os vestidos do Senhor, ele enchia o templo. E ele começa a contar, olha, e ao redor do Senhor haviam anjos,
serafins, e olha, comece a imaginar isso. Esses anjos, eles possuíam 6 asas, onde 2 cobriam seu rosto, 2 cobriam seus pés, e 2 eles voavam. E havia uma canção nesse ambiente, havia uma canção nesse templo, nessa sala do trono, que ao mesmo tempo era uma sala do trono, mas também era um templo. E a canção era aquilo que nós cantamos hoje: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Veja bem, havia todo o ambiente, havia alguém nesse ambiente, a presença do Senhor nesse ambiente, e por causa disso tudo, precisaria haver uma resposta. E eu quero dizer para você, no ambiente da presença do Senhor, precisa haver uma resposta. E a primeira resposta é adoração, é contemplação e adoração. E sabe de uma coisa? Esse texto ele sempre me leva para Apocalipse capítulo 4. Eu não quero que você abra a sua Bíblia agora, porque na verdade o apóstolo João ele vai relatar praticamente as mesmas coisas, mas num espaço separado de 600 ou 800 anos. Só que em Apocalipse 4 nós vemos uma riqueza de detalhes tão grande, porque ele está no mesmo lugar, dentro da sala do trono. Ele está no ambiente onde há um cara sentado sobre um alto e sublime trono. O ambiente da presença exige uma resposta. Eu quero fazer algo que eu faço de vez em quando. Eu amo fazer isso. Quando Deus ele te cria um ser inteligente, amém? Uns mais, outros menos, assim vai. Mas Ele a todos deu imaginação. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E eu quero que você consiga imaginar isso que eu estou lendo. É Apocalipse 4, versículo 1 ao 11. Sempre é bom nós retornarmos isso aqui, usarmos a nossa mente. E eu quero que você comece a imaginar tudo isso que eu quero narrar aqui sobre essa sala do trono. Apocalipse 4, versículo 1 a 11 diz assim: Então, quando olhei, vi uma porta aberta nos céus. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta, e a voz disse: Ei, suba para cá, eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante eu fui tomado pelo Espírito. João agora ele é tomado pelo Espírito, depois de ouvir a voz do Senhor, e agora o Espírito vai levar a ele a um lugar, e eu quero que você imagine esse lugar. Ele vai descrever assim: E eu vi um trono no céu, e alguém estava sentado nele. E aquele que estava sentado no trono, aquela pessoa, aquele homem, brilhava como pedras preciosas, como jaspe, sardônio. E um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava o seu trono. Olha só, meu irmão, imagina essa cena, um alto trono, alguém assentado sobre esse trono, essa pessoa tão brilhante. Ao redor do seu trono, a luz como de um arco-íris, de uma cor de esmeralda, circundando todo o seu trono. E ele continua dizendo: olha, e ao redor desse trono havia 24 tronos. Você consegue imaginar isso? 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Esses anciãos, eles estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Ah, meu irmão, olha que cena é essa, cara.
trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres vivos era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha o rosto de homem, e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente coberto de olhos. Por dentro e por fora, dia e noite, repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. E cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. E eles colocam então as suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor nosso Deus, de receber glória, honra, poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a sua vontade. Se isso não te fascina, meu irmão, eu não sei o que fascinará mais. Se isso não te fascina, meu irmão, eu não sei o que pode te fascinar. Existe algo na presença que é muito maior do que qualquer prazer que você possa alcançar nesse mundo. O dinheiro não pode suprir o teu coração, o sexo não pode suprir o teu coração, nada nesse mundo pode suprir. Aquilo que você está procurando, meu irmão, não está nas coisas desse mundo, mas está na eternidade. No ambiente da presença existe uma resposta: adoração, adoração. Há um convite de você depositar as tuas coroas, as tuas honras, os teus diplomas, as tuas faculdades, os teus cursos, o teu trabalho, o seu casamento, tudo que você conquistou. Há um convite para você depositar aos pés dele nessa noite. Espírito Santo. Mas entenda uma coisa, pode abrir os seus olhos novamente. A primeira resposta é a adoração, porque quando Isaías olha para o alto sublime trono, ele vê o Senhor assentado, os anjos começam a adorar ao Senhor, porque a presença dele exige essa adoração. Mas algo tremendo também acontece, porque quando ele vê todas essas coisas, ele olha e fala assim: ai de mim, porque sou pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando você tem um contato com a presença do Senhor, Ele vai te levar a olhar para si mesmo. A segunda resposta em relação ao ambiente provocado pelo Senhor é arrependimento e transformação. Arrependimento e transformação. Ele diz: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros, e os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías se depara com o ambiente da santidade do Senhor, onde havia proclamação e adoração sobre a santidade, ele foi levado a dar uma resposta. Foi olhar para si mesmo, para o seu próprio coração, dizer: como eu sou impuro. Mas sabe de uma coisa? Quando ele dá essa resposta, então um anjo
O serafim, ele vai até o altar, aquele altar, com uma tenaz, ele pega uma brasa viva, e na área onde havia o pecado de Isaías, que eram os lábios, ele toca sobre os lábios de Isaías e fala assim: olha, eis que agora a sua culpa está removida, eis que agora os teus pecados estão perdoados. Quando você está diante dele, diante da presença do Senhor, quando a adoração atinge o teu coração, quando o impacto de contemplação a respeito da presença toca o teu coração, você dará uma resposta de arrependimento, e você fala: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, e agora o Senhor faz. Entenda, a resposta não está na sua força, a resposta não é você lutar para viver ser santo, a resposta não está na sua força de vontade, não, meu querido, está inteiramente nele. É Ele quem faz, é Ele quem santifica a tua vida. Ele quer tocar os seus lábios, Ele quer tocar o teu coração, Ele quer tocar a tua mente, Ele quer tocar as tuas mãos, Ele quer tocar as tuas motivações com uma brasa viva. Ele quer retirar de você a iniquidade, Ele quer retirar do teu coração o pecado, Ele quer te tornar uma nova criatura nele. Ele ama você, que Ele não pode deixar você viver dessa maneira que você está. Ele quer que toda a sua culpa seja removida. Muitos de vocês estão presos em culpas de um passado obscuro. Muitos de vocês estão aprisionados nos seus próprios pecados e perguntando: Senhor, até quando? Até quando? E a resposta é: até quando você olhar para mim, até quando você aprender verdadeiramente a olhar para mim. Eu sou a resposta para a sua vida, eu sou o teu grandíssimo galardão. Mas em último lugar, ele olha para o Senhor, há uma resposta de adoração. Ele olha para si, ele cai em arrependimento, e o anjo toca, ele é transformado. Mas agora há uma terceira resposta, é a resposta da missão. É um senso de missão, porque agora então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, aqui, Senhor, aqui, envia-me a mim, estou disponível. Olha, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, me envia, me envia. A resposta natural ao ambiente da presença é nos levar a fazer algo com aquilo que recebemos nesse lugar. Cara, não é só culto não, irmão. Esse ambiente desse lugar é muito gostoso de estar. Eu não sei se você está sentindo algo nessa noite, mas isso aqui é o milésimo do céu. Essa paz que você está sentindo nesse momento é o milésimo daquilo que Ele quer fazer sobre a sua vida. Mas isso aqui não basta, precisa haver um comprometimento, precisa haver agora um desejo de dar uma resposta, de ir, de fazer algo com aquilo que você recebeu. Foi assim em Atos capítulo 2. Eles recebem uma palavra do Senhor Jesus: ei, vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto sejam revestidos de poder. E aqueles homens vão para um lugar, eles esperam por muitos dias. E meu irmão, talvez a pior fase é você esperar. A pior fase é você estar esperando o processo de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Mas a palavra nos fala: e de repente,
de repente veio dos céus um som como de um vento impetuoso. Aquela casa começa a se tornar cheia, e eles começam a olhar como línguas, como de fogo, sobre a cabeça de cada um dos apóstolos. Cada um recebe algo do Senhor, e eles começam, então eles são cheios da presença do Senhor, e começam a acontecer coisas mirabolantes naquele ambiente. A glória do Senhor envolve aquele lugar, e as pessoas que estão lá fora começam a olhar, cara, o que é isso? Então tudo bêbado, está estranho esse negócio. E aí Pedro dá uma resposta aí, cara, a gente não está bêbado não. E ele começa então a pregar o Evangelho. Sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se entregam ao Senhor. Por quê? Porque ele deu uma resposta ao ambiente que ele estava. Ele foi cheio por algo, ele foi impactado por algo naquele ambiente, que o fez não ficar parado. Ah, Senhor, e sabe, é o mesmo Pedro que um tempo antes, junto com seus 2 amigos, Pedro e Tiago, chegam, vê Jesus. Jesus se transfigura no monte, e Pedro vai falar assim: Senhor, bom nós estarmos aqui, né? Vamos fazer 3 tendas, uma para você, uma para Elias e outra para Moisés, porque vamos ficar por aqui mesmo, cara, aqui é tão bom ficar. É bom, cara, você estar num ambiente assim. É bom você estar cheio, você estar sentindo algo da parte de Deus, mas sabe, em Atos 2 Pedro entendeu, não é ficar lá naquele ambiente da presença, mas é você ser cheio naquele ambiente, e você sair para fora para transbordar. Irmãos da Itália, o Senhor está levando vocês para transbordar aquilo que vocês carregam no Senhor. O Senhor está tirando vocês aqui da nossa nação, para vocês gerarem algo na igreja da Itália que está morta, gerar vida. Atos capítulo 9, Paulo tem uma experiência com Cristo. Quando ele é impactado com aquela presença, logo ele sai para pregar o Evangelho e se tornar testemunha. Minha pergunta para você é: como você tem respondido ao ambiente que Deus tem gerado? De uma maneira coletiva, a igreja precisa dar uma resposta ao ambiente desse mundo decaído, sendo sal. De uma maneira individual, o Senhor está chamando cada um de nós a dar uma resposta ao ambiente da presença, em adoração, em arrependimento e no envio. Termino essa ministração dizendo algo para você. Há uma música que está sendo tocada nos céus. Essa música está nos convidando a dar uma resposta. E a pergunta para você nessa noite é: vamos dançar? Vamos dançar? É a resposta que o Senhor tem esperado de você por toda a eternidade. Por toda a eternidade eu convido você a se colocar em pé. Somente o teclado. Feche seus olhos. Você bem sabe que desde o começo desse culto há algo diferente, há um ambiente diferente neste lugar.
manivelar você, meu querido. Eu não quero te manivelar nada. Eu quero que você entenda a resposta que você precisa dar essa noite. Eu não tenho nada para você. Eu não tenho nada. Quem sou eu? Um pobre comedor de feijão. Mas Deus usa pobres comedores de feijão. Eu quero ser essa voz para você nessa noite.